foi uma atitude acertada a redução das tarifas ou a sociedade civil é que saiu mais a ganhar? Eu não vejo isto, primeiro, eu não vejo isto como um combate, como tal. Eu vejo isto, eu tenho estado a dizer que o cidadão, constitucionalmente, tem direitos. E um dos direitos que é preconizado pela Constituição da República é o da acesso, aliás, é o da manifestação, o direito da livre manifestação, da liberdade de expressão. Naturalmente que este direito ele deve ser exercido, como todos os outros direitos, deve ser exercido dentro do contexto da lei. Então, houve manifestações, houve de ambas as partes bom senso, no sentido de que houve necessidade de rever todos aqueles que eram considerados os fatores que levaram ao aumento portanto, das tarifas. Se os operadores, se aquele que é o governo, para além do próprio INCM, que portanto é o, como é que eu posso dizer, o provedor dos serviços, então, entenderam que há uma necessidade de, antes de qualquer decisão, voltar àqueles que eram os preços anteriores para benefício do povo moçambicano, porque é preciso perceber que os serviços, todos os serviços que são providenciados, eles têm um fim único, não é? Que é prover, resolver aqueles que são os problemas, satisfazer aquelas que são as necessidades do povo. Então, havendo essa percepção, eu penso que é uma decisão acertada, é uma decisão bem-vinda e decisões como essas devem ser saudadas, portanto, de forma efusiva. Nós temos que reconhecer quando há portanto, a consciência de que as decisões devem ser para o benefício do povo. Certo, sim senhor. Na sua opinião, se não tivesse havido as marchas, nesse caso, o INCM não teria voltado atrás? Bem, é assim. Por que é que a Constituição coloca à disposição da sociedade este mecanismo chamado liberdade de expressão, liberdade de manifestação? Porque há a percepção de que nem sempre as ações do governo, ou as ações de quem dirige, as ações ou as decisões, nesse caso, podem ser as mais acertadas, podem ser corretas. A decisão de aumentar o preço a nível de uma perspectiva comercial pode não ser errada, não é? Mas a nível, no contexto da prestação de serviços, aliás, daquilo que é o Estado, portanto, no sentido é o Estado social, pode não ser a mais acertada, percebe, não é? Portanto, o Estado tem que também olhar por aquelas componentes que têm a ver com a manutenção dos direitos dos cidadãos. Então, de que formas? Por exemplo, quando está a prover água, quando está a prover energia, os preços são praticados, não são aqueles preços de mercado que deviam ser cobrados. São preços que têm que ter em conta que aquele que é a cesta básica, não é? A capacidade do cidadão menos bem pago de poder pagar, não é assim? Então, nesta perspectiva, é preciso que na tomada de decisões tenha-se em conta sempre este elemento. Portanto, é uma decisão de saudar a todos os níveis, uma tomada de consciência de quem de direito, de que de fato não se pode. O governo entrou aqui, se eu vi pelo comunicado do governo, o governo entrou aqui para perceber o que estava a acontecer, na verdade, não é? E a nível do Conselho de Ministros foi tomada a decisão de que não vamos fazer confusão se nós não temos ainda uma percepção clara daquilo que é a solução. Então vamos voltar aos preços anteriores, porque estava-se aqui a colocar a questão das novas tarifas, não é? Mas essas tarifas segregavam uns grupos etários, segregavam os cidadãos por grupos etários, etc, etc, não é? Então, os grupos sociais, estudantes, isto mais aquilo. E isto criaria também um outro problema, não é? Então, o governo, apercebendo-se de que, de fato,
ainda não havia uma decisão, havia clareza nas decisões do regulador, eu queria dizer regulador quando eu falei do provedor, nas decisões do regulador e os próprios provedores dos serviços também não estavam muito claros sobre aquilo que pretendem e como pretendem fazê-lo. O governo recomendou, o comunicado é claro, o governo recomenda que se volte aos preços, às tabelas anteriores. Mas isso é uma vitória ou não? Mas não é questão de vitória, é questão de direito. De direito, certo? Sim. Mas há uma necessidade de porque... haver muitas organizações a reclamarem o custo de preço, incluindo alguns estudantes. Mas eu volto a dizer, primeiro, é preciso ver que nós, como cidadãos, só ficamos a saber que era possível praticar aqueles preços quando as provedoras decidiram praticar aqueles preços. É preciso recordar que antes daqueles preços não haviam pacotes, não havia nada, não é? Nós comprávamos crédito, convertíamos em megas, etc, etc, não é? Agora, as provedoras decidiram providenciar aqueles preços. Na altura, o governo não achou bem-vindo, não é? Deixou que aqueles preços fossem praticados. Quem constatou que havia algum problema foi o regulador, não é? Mas o regulador, provavelmente pela manifestação dos próprios provedores, poderá não ter estudado bem o assunto junto destes, né? Desse caso, dos provedores. É neste contexto que o governo, por perceber que ainda aqui há alguns aspectos ainda por ser entendidos, por ser estudados, não é? Porque os provedores não parece que tenham reclamado junto ao regulador qualquer situação de incapacidade, disto ou daquilo. Nem ficaram, não estavam, aliás, eles é que faziam eles é que fazem os pacotes, não é? E faziam os pacotes cientes de que iam ganhar, não é? Mas o regulador disse que não, aquilo representava um risco para quê? Para o negócio. E não há nenhum interesse também em perder o negócio. Nós não podemos só olhar para nós como consumidores, mas nós temos que entender que os provedores também, dentro deles, albergam milhares de trabalhadores, não é? De trabalhadores que têm famílias por cuidar, são vidas que também têm os seus direitos. Mas o Estado constatou, conversando com as partes, não é? E constatou que ainda há espaço para se implementar os antigos pacotes, não é? Os antigos pacotes. Enquanto o regulador não clarificar as causas, porque que decidiu que tem que aumentar os preços, porque parece que os provedores não estão muito preocupados com isso, não é? É o regulador que está preocupado. Então o governo disse, não, vamos voltar aos pacotes que os donos do negócio faziam, praticavam e não sentiam-se lesados. Esta é a percepção. Sim, senhor, vamos lá ver. Sim. Antes da sua entrada, fiz aqui uma menção sobre as 7ª eleições ao nível da República Vizinha da África do Sul, que acontece num momento até então. Temos um processo eleitoral muito calmo. Que tipo de mensagem nós podemos aprender com o primeiro dia das eleições na Vizinha República da África do Sul, sem fraude, sem, digamos, escaramuças no primeiro dia? É sabido que já houve também os votos especiais nos dias anteriores. Sim, é assim. Nós temos que perceber que as escaramuças, aliás, os eventos da natureza do tipo de eleições, não podem ser tidos como momentos para exacerbarmos os ânimos, não é? As nossas diferenças não podem nos levar a discórdias profundas que nos levem a extremos que podem descambar em conflitos, esses conflitos que até podem se elevar ao nível da conflitualidade física ou outro tipo de conflitos. Eu penso que não há necessidade disso. Nós temos que entender que esta é uma oportunidade que os povos, os cidadãos, em todo o mundo, no contexto que vivem num contexto de democracias multipartidárias, têm para exercer o direito de escolha, não é? O direito de decidir quem acham que deve governar naquele país ou naquele espaço
territorial. Então, neste contexto, eu não vejo, quer dizer, eu vejo o contexto das eleições, até neste momento, na África do Sul, como uma situação normal, porque é assim que deve ser. As eleições devem ser feitas desta forma. O que é que falta para que Moçambique possa ter um exemplo da África do Sul neste momento? Porque é sabido nas últimas eleições, até 9 horas, 10 horas, já tínhamos incidências de tentativa de fraude e enchimento das urnas. O que é que falta para Moçambique possa ter uma atitude igual? Primeiro, estas questões de tentativa de fraude são alimentadas muitas vezes por quem percebe que durante a campanha não foi capaz de levar uma mensagem positiva, uma mensagem que tenha sido aceite pelo povo. Então, o povo percebeu, não ouviu da parte de alguns atores políticos alguma mensagem que estimulasse este povo a escolher aquele ator político. Então, muitas vezes, este ator político não se sentindo confortável e tendo todo o interesse em chegar ao poder, e isto é preciso nós abordarmos com muita clareza, porque o poder não é poder pelo poder. Não é ir ao poder só porque tem que estar no poder, tem que ser chefe, tem que ser presidente, tem que ser governador, tem que ser presidente do município. Não. Alguém tem que assumir o compromisso de chegar ao poder para gerir o bem público da melhor forma possível, respondendo e satisfazendo aqueles que são os anseios, aquelas são as necessidades, aquelas são as preocupações dos cidadãos. Então, é por isso mesmo que nas eleições sufragamos a melhor, o melhor manifesto, a melhor mensagem, aquela que de fato responde a esses anseios, a essas necessidades, a estas preocupações. E quando não conseguimos, quando o povo sente que este ou aquele ator político não responde de forma alguma com a sua mensagem, porque vou dar um exemplo do nosso mercado político. É frequente nós encontrarmos atores políticos quando estão a fazer campanha, não apresentam manifestos, propostas de solução deste ou daquele problema ou daquele desafio. Apenas estão lá para acusar um dos atores políticos. Este não fez aquilo, mas o povo não quer saber disso. O povo quer saber o que é que você vai fazer para resolver ou melhorar as condições de vida das populações. O que é que traz como proposta para a mudança, para melhorar ainda mais aquelas são as condições e satisfazer aquelas são as necessidades do povo. Certo, então, sim. quando não faz isso e sente que ele próprio, porque às vezes a mensagem chega primeiro ao ator político, ele percebe que não conseguiu transmitir a mensagem, começa a criar esta figura da fraude, começa a criar este elemento para desviar as atenções daquilo que é o fundamental, que é as pessoas irem votar, tenta ameaçar as pessoas, tenta criar um clima de instabilidade para ver se merece alguma atenção. É por isso que é frequente, por exemplo, cria-se esse tipo de clima, de ambientes, e depois os próprios atores políticos, aqueles que não estão em condições... Mas para que não perca o seu fio de pensamento, eu queria pedir um clima, este ambiente, aproveitando as palavras do Hélio Langa, nosso convidado especial, queria também pedir a interação do caro telespectador, a partir de casa, pode colocar a sua opinião, que experiência Moçambique pode ter com as eleições ao nível da República da África do Sul, que até então não foram registrados alguns momentos de fraude das primeiras horas até agora. No entanto, eu queria pedir a sua opinião sobre as eleições ao nível da África do Sul. Vamos interagir, pode colocar aqui a sua opinião através no nosso Facebook ou pode ligar. Vou pedir à produção para que possa colocar o contacto. Já está o nosso contacto ali na tela, 87 25 27 220. Pode entrar em contacto conosco até então. No entanto, Hélio Langa, a saída do Jacob Zuma neste momento para a corrida presidencial, isso acaba manchando em algum momento, coloca as eleições na África do Sul de uma outra forma ou não? E este é um dado muito importante, certo. Mas primeiro queria terminar esta questão daqui. É preciso que nós percebamos que as eleições devem decorrer num clima de paz, num ambiente festivo, onde as pessoas vão exercer livre e espontaneamente os seus direitos, sem serem coagidas, sem serem obrigados a nada. Este é que é o clima propício para a realização de uma eleição livre, transparente e justa.
Certo. Agora, quanto à questão que me faz agora, eu devo dizer o seguinte. Também Certo. é outro minuto exemplo. só, não perca seu fio de pensamento. Boa noite. Alô, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, pai. Sim, boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Aqui está a falar com o João de Maboco. João de Mavoco. Mavoco é província de Maputo, certo? Boa, sim. Sim, Boano, província de Maputo. Boa noite. Sim. Está a participar no programa. Coloca a sua opinião, por favor. Não sei se pode falar em dialeto. Pode falar. Ya. Minele Jausa Alice. Ababa Lavo. La evacuiva só. Aí vou não vou talvez vai estar uma eleição de amanhã. Que é aleno. Aquele Zamaboco, quando ele vai recessar quilômetro vai estar lá. Minuto só. Ivan Vakoni Ngavaí. Alô? Sim, estou a ouvir. Ivan Vakoni Ngavaí. Ni Jausa Alice. Wane? Sim. Na Kuingen. Ana sale só. Na Kuingen. E ninguém zile vem numa eleição já com chonga lá no Caia, porque lá abaixo de 10 quilos. Aham. Já ninguém vai numa eleição já com Xonga e Macamun. A problema é que lá não ia deu lá. Ok. Já ninguém fala nem Johnny, ninguém vai numa eleição já com Jula que fala na Mun. Ninguém fala de Johnny tem que manhã. Ok, Kanimam. Tá bom. Nikesir, já não é logo que você achou a reduzir a cama taxa e a crédito, os bonistas com inuendo. Logo vai reduzir a taxa, mas como é que não vai punir isso nem no porque lá tem a tigua de namale, não vai com ela taxa, mas com ela para ir. Ok. Sinene logo manhima lá manhima com sinene. Ok, tata ntlangeli ngopfu swinene a ku twa a mapimo yaku ni kombela ku va u nga cinci kanali u ya mahlweni ku yingisela Kanimambo, sale ku Jula kwalana. Bom, acabamos de falar com nossos telespectadores a partir de Mavoco, uma localidade em Boane, e infelizmente a defender que em Moçambique jamais teremos eleições tão organizativas como a República da África do Sul, porque a África do Sul é um país de outro nível. Infelizmente em Moçambique tem um nível alto de desvio de votos. Contudo, e também reclamava a questão sobre, e aplaudia nesse caso a redução. Mais uma vez temos uma chamada. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, sim. Com quem tem o prazer de falar? Nalito Henrique do Memo. Desculpa? Nalito Henrique do Memo. Lalito. Fala-nos de onde, meu caro? Do Memo, Maracanã. Ah, Memo, Maracuene, província de Maputo. Sim, senhor. Bem-vindo ao programa. Coloca a sua opinião sobre a situação das eleições que estão a decorrer neste momento na África do Sul numa tranquilidade quase incrível. Primeiro, estamos de parabéns. Não posso dizer que é exemplar, mas é aquilo que é precisado a nível de alguns países. Porque quando há tranquilidade no país, traz um exemplo. Agora, eu queria um bocado chamar a atenção àqueles que gostam de criar problemas onde não há problema. Porque aquele país, o presidente que estava a concorrer, criou condições de convencer o seu eleitorado. Então, se foi convencido o eleitorado, é porque não está a surgir nada. E vamos ver até amanhã se ele vai ganhar ou não. Então, também estão de parabéns. Certo. Agora, Não só... Sim, continua. a questão do crédito, né? Sim. Que já nos deram de novo. Sabe, nós temos que ter um hábito. Saber receber, saber não receber. Porque aqueles ofereceram e o povo moçambicano ficou naquilo de que mahala não tem limite. Os donos viram que não, já chega. Tinham que recolher aquilo que é deles. Pois moçambicanos, nós somos moçambicanos, toda a sociedade, como gostam de coisas de mahala, saíram na rua. Em vez de pedir por bem, fizeram greve, foram marchar. E o governo sentiu de que não, o meu povo necessita de coisas mahala. Então foi sentar com
com os que estavam a dar coisas de Mahal. Voltaram de novo Mahal. E amanhã vão dizer que o governo não é nada, mas o governo pode negociar. E ali também temos que proceder alguma coisa. Será que esses aqui voltam para entregar Mahal ou o governo pôs uma mão ali? É uma coisa também que temos que tentar analisar e ver essa situação. Porque podemos pensar de que Mahal, enquanto o governo foi meter alguma coisa para ajudar, os moçambicanos estão à rasca, porque estão habituados a coisas de Mahal. E tem que saber de coisas de Mahal, o dono leva, e amanhã vai ficar a chorar. É dele. Mas estão de parabéns, porque saíram na rua, pediram, foram devolvidos. Também aqueles que deram estão de parabéns, porque voltaram no outro lugar para a gente poder pagar aquilo que é nosso. Abraço, jornalista Eurídio do Memba. Até amanhã. Certo, muito obrigado, senhor Lalito, a partir da província de Maputo. Vai um grande abraço, continuação de uma ótima noite para si e a sua família. Bom, estamos a ouvir aqui várias opiniões, isso é muito bom. Quanto às eleições, Uau, temos mais uma chamada. Boa noite, está a participar num programa sem censuras na RAM TV. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Que anonimato, Nampula. Nampula, salama. Salama, que hande? Alhamdulillah. Só vou até aí, só. Ok, minha intervenção vai diretamente para assuntos do Instituto de Votação da África do Sul. Eu assisti o episódio hoje, de verdade, estava num ambiente tranquilo, com bom distanciamento da polícia, e não consegui ver nenhuma polícia nas portas da sala de votação, mas isso que é bom. Mas o nosso caso daqui em Moçambique, nós temos essa cópia ali para trabalhar da África do Sul, para vermos se podemos mudar um pouco do cenário. Certo. E agradecer o ilustre do painel pelo contributo que, pelo menos hoje, eu sobre o assunto de votação, conseguiu mesmo ilustrar que de verdade está para querer se dividir com o povo, de verdade. Tem direito de poder escolher a quem tem discurso verdadeiro, ou discurso que convence a juventude, assim como o povo geral. Muito obrigado. Certo, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Continuação de uma ótima noite. Um abraço a todos de Nampula, neste momento, a cidade das terras Mutirana Horera. Sim, senhor. Vamos lá ver, neste momento, a República da África do Sul está de parabéns, a Comissão Eleitoral é independente. Bom, algumas pessoas, certo, a elogiarem novamente o clima sereno que acompanha as eleições. Mas eu quero pedir a sua opinião. O Ramaphosa hoje foi votar numa cidade muito pobre, uma cidade com muito significado ao nível da África do Sul. Estamos a falar do Soweto. Será uma forma estratégica de conquistar maior público neste momento? Convencer? Para o partido dele, para o ANC, o Soweto tem um simbolismo muito grande. Certo. Durante a luta do apartheid. Primeiro, o primeiro presidente da África do Sul livre, não é? Do apartheid, o presidente, o falecido Nelson Mandela, viveu, ainda tem casa em Soweto, onde a casa dele é o museu Nelson Mandela. Mas muitos líderes da África do Sul nasceram ou cresceram no Soweto. Para além disso, o Soweto tem um simbolismo grande porque era um dos subúrbios que foi criado no contexto da segregação racial. Então, é ali onde foram vistas grandes manifestações de luta contra o apartheid, foi sempre a partir do próprio subúrbio Soweto. Soweto significa Southwest Township, portanto, é um subúrbio do sudoeste, não é? Do sueste. Então, foi criado exatamente para que é onde deviam viver os trabalhadores domésticos e outros que serviam os brancos na cidade de Joanesburgo. Certo. A minha questão então, até que ponto pode influenciar os residentes de Soweto ao votar naquela cidade? Eu não vejo isso na questão de influência. É um bastião. Não será uma estratégia para uma propaganda? O Soweto é o bastião do ANC. Portanto, é ali onde se encontram
aqueles que são fiéis ao ANC. Portanto, esta presença dele naquele lugar significa o avivar de memórias dos militantes da primeira linha, da primeira hora e da primeira linha do ANC. É ali onde, de fato, as questões relacionadas com o desenvolvimento podem se ver. O que é que era o Soweto no tempo do apartheid, o que é o Soweto agora, como é que aquelas gentes percebem a liberdade na perspectiva da extinção do apartheid e da criação de um país arco-íris, como é a África do Sul agora. Então, é por isso que para um líder, qualquer líder da África do Sul, sobretudo ligado ao ANC, é natural que se identifique com o Soweto. Ramaphosa, se não estou em erro, viveu muito tempo no Soweto, não é? Quando era o Ramaphosa foi durante muito tempo o secretário-geral de um sindicato, acho que é a COSATU, não é? Então, defendia os trabalhadores das minas e outros ramos da indústria ou do trabalho na África do Sul. Então, estavam todos congregados na COSATU. Então, o Ramaphosa é uma referência na luta contra a discriminação, contra as desigualdades, portanto, como é que é? O apartheid, o racismo, porque muitas vezes os trabalhadores a desempenhar a mesma tarefa, a mesma função numa determinada empresa, tinham salários abismalmente diferentes. Quer dizer, um podia ganhar 10 mil, outro ganhar 1.000. Estamos a entrar na questão do apartheid, certo? Então, estou a dizer porque é que aquelas pessoas se identificam, porque é que o Ramaphosa se identifica com o Soweto. Porque é que ele foi votar no Soweto? É um bastião do ANC. Certo. É o bastião político, neste caso. Temos mais uma chamada? Certo. Sim, senhor. Não, infelizmente caiu a chamada. Estamos a falar neste momento. Uau, há quem nos vê a partir de Nhamfunene, Xongwene, província de Gaza. Vai um grande abraço para a província de Gaza. No entanto, mas como é que olha? Será que o ANC desta vez vai ter as eleições uma vitória folgada como de outras vezes? De 5 em 5 anos, os partidos, a democracia multipartidária, coloca este desafio aos partidos e os governos de voltarem ao sufrágio do público, do povo, não é? Portanto, é nas urnas que as pessoas, os governos ou os partidos vão saber se serão escolhidos para, no caso do ANC, continuar a governar ou virá um novo partido para criar governo e governar, trazendo novas perspectivas na África do Sul. Então, eu acredito que pela ligação umbilical, pela associação que os sul-africanos fazem, portanto, do África do Sul, da luta que o ANC desenvolveu durante muitos anos contra o apartheid, contra aqueles dados que eu dei todos, segregação racial, discriminação no emprego, injustiça social, etc, etc, provavelmente possa merecer mais uma oportunidade dos sul-africanos. Mas também existem outras forças que trazem novas abordagens naquelas que são matérias relativas ao desenvolvimento. E se conseguirem passar as suas mensagens de uma forma muito clara e evidente, que essas mensagens sejam aceites pelo povo sul-africano, é possível que o ANC perca as eleições. Então, este é um elemento que Julius Malema, neste momento, é uma figura quase incontornável, depois da saída do Jacob Zuma. Dizia? O Julius Malema, neste momento, é um dos players que, neste caso, está no jogo, não é? Certo. E tem uma palavra a dizer, como tantos outros atores políticos que estão lá, são candidatos a presidente, como também os partidos políticos que estão ali. O debate político na África do Sul é mais evoluído, é muito mais estruturado, mas também eu gosto dele porque não é um imbuído de elementos de violência, não instiga as pessoas a faltarem com respeito àqueles com os símbolos do país, não há ninguém ali a instigar o povo a recorrer à violência para
para Mas ainda reivindicar. alguns As sul-africanos... pessoas quando se manifestam de livre, espontânea vontade. Certo, mas alguns sul-africanos questionavam a questão da segurança ao nível da África do Sul, a questão do desemprego e a pobreza neste momento é um dos momentos que vão inquietando os sul-africanos. Peço só para falar, ter uma capacidade de síntese em 3 minutos para passarmos por outro tempo. A questão da segurança é uma matéria muito crítica em África. Certo. Mas ela não pode estar desassociada a vários elementos. Um deles é o desenvolvimento tecnológico, não é? A criminalidade é multinacional, não é? Muitas vezes os crimes que são praticados num determinado país são desenhados e estruturados fora daquele país. Há outra questão também associada ao desemprego, não é? Na verdade, o paradigma do emprego está a mudar no mundo, não é? Hoje as tecnologias estão a cada vez mais a diminuir os robôs, a inteligência artificial, está a tirar emprego mesmo aos licenciados, aos doutorados. Quer dizer, e nós, nos próximos tempos, vamos ter nas filas de emprego, vamos encontrar PhDs e outros, porque os trabalhos estão a ser feitos por poucas pessoas, não é? Com a ajuda de quê? Da tecnologia, que é a inteligência artificial, os robôs, a automação, todos esses sistemas ajudam a tirar emprego. E essas pessoas que de repente vêm-se na contingência de ter que ir procurar um novo emprego, de ter que desafiar o sistema tecnológico para poder conseguir garantir o ganha-pão para a sua família, naturalmente que vai, de alguma forma, manifestar o seu desagrado. Certo, muito obrigado. Exato. Agora vamos manifestar a sua opinião sobre a retirada da greve da parte dos profissionais da saúde. Como é que olha para essa, digamos, ok, é uma, a penduração neste momento desses combates verbais que existiam entre os trabalhadores e o Ministério da Saúde? Bom, há dias eu vi um comunicado. Até algum momento esperei que fosse ser convocado para também debatermos este assunto, não é? Certo. Um comunicado que anunciava que o Estado o governo havia começado a pagar os subsídios, não é? Os subsídios aos enfermeiros, não é? Aos profissionais da saúde. Certo. E eu penso que o que nós queremos são as soluções. As soluções, porque elas respondem àquelas que são as necessidades do povo. É terrível quando um cidadão sai de casa, vai ao hospital e não tem o devido e adequado atendimento. Eu devo dizer que, de fato, os hospitais continuaram a funcionar, não com toda a sua capacidade, mas os profissionais séniores, os médicos, sempre estiveram nos hospitais, não é? Não estavam os enfermeiros, que fazem parte daquela associação. Mas houve sempre serviços mínimos nos hospitais, não era suficiente e não era satisfatório. O cidadão, quando vai ao hospital, é para ser atendido e bem atendido, a ser atendido devida e adequadamente. Certo, com Portanto, dignidade. não estando lá os profissionais, faltando isto ou aquilo, esta possibilidade de ser atendida, bem atendido, é retirada. Portanto, é muito importante que estes profissionais tenham, interrompido a greve e tenham tomado consciência da importância dos seus serviços, da falta que fazem ao povo moçambicano e todo o cidadão nacional, no sentido de que precisam, de fato, dos serviços desta camada de profissionais. Portanto, estão de parabéns. Parabéns também ao governo por estar a responder àquelas que são as reivindicações destes profissionais. Mas eu quero apelar a um elemento muito fundamental, que é o diálogo. A comunicação sempre é muito importante nestes Certo. casos. Estamos a falar de um diálogo que alguns profissionais reclamam a perseguição depois de terem aderido às greves. Isso poderá manchar o processo, neste momento, da paz que existe ao nível do setor da saúde? Eu não gosto muito de discutir essas questões de perseguição, porque são relativas. Mas é o que está a acontecer. A perseguição
é uma questão de... Se tínhamos um problema e chegamos a um consenso. Sim. Acredito que... Mas ok, agora, Tínhamos chegamos a um consenso e logo a seguir anuncio a perseguição. Quer dizer, também há certa coerência, não é? Tem que haver coerência, não é? Na forma como eu coloco as coisas. Certo. Eu ainda não voltei para o trabalho, já estou a chamar de perseguição. Eu não posso... É por isso que estava a falar da Não, percepção. foi durante as greves e bem antes. Mas podia não ser perseguição, podia ser um apelo para voltar ao trabalho. Entende, não é? E os apelos podem ser... A questão da perseguição é a inquietação de alguns pode profissionais. pode ser enquadrada também na questão da percepção. Como é que eu percebo esta questão, não é? Quando eu digo, olha, volte, e às vezes até a comunicação aqui não flui. Alguém que está a pedir, está a fazer um apelo para você voltar. Porque você tem que se preocupar com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu emprego. É importante que você volte e recomece a trabalhar. Eu posso entender que isso é uma perseguição. Alguém pode me chamar e dizer, volta porque nós precisamos de ti. E eu posso sair à rua e dizer que estão a perseguir. Não é? Porque às vezes a questão da democracia é muito sensível. Às vezes a forma como nós colocamos as coisas. É preciso que cada coisa esteja no seu lugar. O que eu respeito, o que eu volto a apelar aqui, é que o governo esteja a satisfazer aquelas que são as reivindicações e também aplaudir a associação destes profissionais que decidiu suspender a greve atendendo àquelas que são as necessidades e preocupações do cidadão. Então, estão de parabéns as partes. O que eu quero apelar é que mantenham o diálogo saudável. Há uma preocupação. Continuem a dialogar. Persistam no diálogo para evitar que o povo, não é? O povo venha a sofrer de coisas que não lhe diz respeito. A preocupação do cidadão é procurar pelos serviços da saúde, não é? Ainda bem que o próprio slogan da saúde diz o nosso maior valor é a vida. Nosso maior valor é a vida. Então, temos que de fato demonstrar por A e B. Não queremos o aumento da taxa de mortalidade, certo? Como a partir de situações dessas, há mortes que são naturais. Agora, aquelas mortes que podem ocorrer exatamente por falta de assistência médica e medicamentosa. As questões da mortalidade no hospital durante a greve? Como disse? Há probabilidade de ter-se ocultado alguns números, alguns dados sobre a morte durante a greve? Ocultar eu acho que não. Não. Acho que ocultar também não é? Mas eu não sei, não sou abalizado, não sou especialista. Não sei se na comunicação é normal nós sairmos à rua e dizer que morreram tantas pessoas porque é por causa disto ou daquilo. Se é um profissional que está dentro do sistema a dizer isso, quem somos nós para... Não, mas o problema é que esse profissional não está no hospital, ele não está em greve. Como é que alguém que não está no local diz que morreram tantas pessoas? Como é que sabe? Então, esta contradição, não é? Ou não estamos a entender? Não, está a perceber. Você não está no local de trabalho, como é que você sabe o que está a acontecer lá? Você apelou para que todos aqueles que são teus colegas não estivessem no local. Então você está a dizer, provavelmente, não dá dados fidedignos, não é? Mas se são dados fidedignos, é possível saber quantas pessoas morreram. E é importante esta informação de saber quantas pessoas morreram. Por quê? Porque esta questão toca às duas partes, tanto ao governo, tanto aos profissionais de saúde. Aos profissionais de saúde, porque até fazem um juramento, não é? No fim da sua formação. Exatamente. Então, este juramento, quando é ignorado, eu acho que há uma questão de consciência. Acho que algo lhes toca na sua própria consciência, lhes diz que estão a faltar ao juramento. Porque o juramento não faz referência aos salários, aos que faz referência à defesa da vida, ou não? Sim, senhor. Vamos apelar também ao caro telespectador para que possa participar. Estamos a falar neste momento da suspensão da greve à escala nacional, depois de várias semanas de combate neste momento com os profissionais da saúde a exigirem os seus direitos. Vou mandar um grande abraço neste momento para... Um ponto prévio, tem um ponto prévio? Já não é tempo de ponto prévio. É a questão da linguagem. Certo. Quando nós falamos de combate é algo agressivo, não é? Não é? As partes estavam a negociar, as partes estavam a buscar encontrar saídas e soluções, sobretudo soluções para as suas diferenças. Havia um diferendo. Esse diferendo está sendo solucionado, está sendo ultrapassado. Então, nós, como profissionais de comunicação, não devemos, portanto, exacerbar os ânimos usando terminologia
que... Não de estamos fato, a exacerbar. não estou a falar de si, estou a falar de quando usamos terminologia como o combate. É um combate. Não é Houve um combate. Não. Houve um combate. Mas O eu combate não pode sei- ser verbal, não físico. Neste momento. eu quando falo de combate, mesmo Certo. verbal, não é questão de combater, é questão de... Certo, temos uma chamada, um minuto só, por favor. Sim, boa noite. Está a participar num programa sem censura. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, peça seu nome, por favor. Pedro Rodrigues Tebuca. Fala-nos de onde? Zavala, Chiquibuca. Xicebuca, Zavalo. Sim? Sim. Ah, certo, é Gaza. Xicebuca fala um shopping, certo ou errado? Sim. Fala shopping, mas já para mim, várias vezes, nacional, eu falo. Ah, o Tiano Cuca. Não sei qual é a língua que pode me oferecer ou eu falar. Não tem uma razão, uma casa. Ah, escolhe, meu amigo. É shopping, é xangana, é português. Omba. Então, eu vou falar com ele de Xanana para atualizar os Maputo, casa, de Mata. Esteja à vontade, meu caro. Eles, agora, como vai me a parte hospital. Mas deixa ela chamar a atenção. Afasta um pouco. Uma coisa, Wang. Um gato chovanyana kutsongo ka akule na televisão. Me deixa o inglês tá cachorro. Ok. Eles, a não vou deixar bem. Porque ele não vai me acabar vai ter trabalho. Já ele porque só que nem hata kita kutereka do kanka mo cara. Senão a família da mulher leva uma fundar vai tirar depois a pedida é para participar. Vai tirar ele lá, ele não tinha bangalanga na vida, ele para votar na polícia tá dia. Mbali kuma election para só. Na kuingia. Wa esquece essa coisa. Eu vou até uma gata para eleições. A minha mensagem é ele está abandonando então. A Johnny que tirar isso, não a isso aí lá. Ok. Não tem que eu suscrevo ali com a canal ali isso. É de macaleto. Não eles não tiveram para mim fundar biblioteca. Aí primeiro biblioteca e fazer a temática de instituição e para quê? Para quê? Para quê? Eles contrariam as eleições. Eles já não chamar a atenção do show. Ok, papai, o Kualano Xicebuca. O Kualano Xicebuca, a matender las bejeles só no Kualano, vai atender a quase. Não foi uma menina. A não ser as beijas, ela porque ela está de uma linha murcha, ela ainda está na linha murcha, mas que ela fica ainda para ver, mas fica na era, está ficando na era. A sua que está Ok. e fazer as beijas com várias vezes. A primeira é uma chigota, o primeiro é uma ao resto é igual que ela acabou. Ela não entendeu. Temos que ter cachaça que está por ele. Algumas semanas eu fui dar. Semana de chave, eu costumo dar por quê? Eu costumo dar quem não a conta. Imagina, aí, igual que eu preciso, mas ela Vulavula hinkwaswo papai lani u le ka sem censura u nga chavi ku vulavula lani a hi na xihundla swona kambe hi ta gama se hi fambela ka Quando nós vamos aos hospitais, porque estamos a assistir com outras pessoas. Há outras pessoas que estão adquiridas, há outras pessoas que estão separadas de bola. Mas como é uma questão de uma unidade, sanidade, que ali, o que nós vamos fazer? Só lamentar uma unidade, depois sair. Mas há uma chamada de atenção de que as pessoas que façam isso têm uma confiança sabendo que o povo vai ali uma questão de estar vivo. Então, são situações que nos deixam claro, por exemplo, nós aqui em Chiquibuca, a partir de Mavila, Chiquibuca, Jandanela, Madendeira, até Benguela, nós temos, por exemplo, Taramassa aqui. Então, as pessoas são obrigadas a entrar no hospital. Não, nem um papel, nem uma coisa de nada, não recebe. Então, aquelas pessoas vão para onde? São problemas. Sim, senhor. Mesmo você dizer que você vai dar para mais, ele mesmo fazer uma assistência de pessoas, é normal você ter dado documentos. Você vai ter, você andar 15 km só para comprar medicamentos. Mas você está doendo. Imagina as pessoas que saem de uma zona que estão a dar uma coisa
15 a 10 quilômetros para vir de uma unidade central aqui, para depois para passar para outro distrito. Quanto dinheiro que a pessoa precisa? Então, me desculpa em Canadá, há um hospital que eu estou para o na província de Gaza, que eu estou falando de o hospital da província de Gaza que está institucional. Não teve esse problema de estresse. Não teve esse problema de estresse. Eu ia parabéns naquela primeira, toda a que está trabalhando ali. Eu fui lá fazer uma minha diferença, saber o que eu estava na guerra, saber ali. Não houve esse problema de estresse. Mas para nós aqui, estamos mal. Não sei amanhã como que vai ser as pessoas, não sei. Mas eu que fez a tarde, então, de enfrentar aquela hora das 14. Bom, eu estava passado. Mas não vi, não sei fazer o que fazer. Então, estamos para lutar para vencer. Vamos vencer a guerra de criminalização. Nós não temos problema com hospitais. Eu fico muito frio. Se construir muitos hospitais, hoje em dia, as empresas não têm dinheiro para pagar os hospitais. Mas os hospitais estão juntos. Então, eu ia ali. Passou na sua. Tá certo. Mas o senhor fala bem português. Podemos continuar em português. Por exemplo, pelo menos porque como eu acaba tomando ele, não acaba dando uma coisa diferente. Fora de uma professora. Mas não era estudar, Deus. Kanumambo, nitlangele ngovu. Mas uma coisa não é estiga xilungu, não kuluma bem xilungu. O senhor fala bem português. É assim, eu tenho que fazer a educação pública aqui. Desculpa? Eu quero chamar a atenção aqui do mês. Quer chamar a atenção? Chamada de atenção às pessoas que ligam para o nome do canal, não é? Certo. Se eu vir que a igreja está contra, está falando uma coisa de entender o outro, poderia cortar a linha, irmão. Mas se eu ver que esse está saindo do contexto de analisar o país e pelo menos para o país estar bem, pode cortar a linha. Porque aí, como se vive de uma a uma cultura como comunidade internacional, não sei se está me percebendo. Não percebi a última parte. Mas já estamos há muito tempo a falar. Mas podes colocar, por favor, qual é a sua inquietação? Tem uma inquietação. Nós queremos resolver todas as inquietações dos nossos telespectadores. Qual é a sua inquietação? A minha inquietação é o seguinte. Sim. A ninguém está ligado. Está no vídeo para ofender outra entidade. Sim. Uma coisa que não é o contexto dele para essas coisas. Até chegar a insultar a pessoa. Não pode ser assim. Não sei se está percebendo. Tá certo, vou tentar perceber. Mas eu quero agradecer a sua participação. Obrigado por ter ligado para nós e a todos que nos ligaram no dia de hoje. Nós queremos continuar a ter a vossa opinião ao nível da vossa localidade, província. Como é que está sendo o atendimento neste momento ao nível dos hospitais? É sabido que os profissionais da saúde já suspenderam a greve. Nós queremos saber como é que tem sido o atendimento a partir da vossa província ou localidade ou mesmo distrito. Muito obrigado ao caro telespectador que nos ligou há pouco tempo. No entanto, ele também parabenizava no princípio a República da África do Sul pelo facto de estar a decorrer, as eleições estarem a decorrer num momento tranquilo. No entanto, ele dizia que a República da África do Sul é um país que pauta pela veracidade, ao contrário de Moçambique. Bom, deve ter a sua razão para dizer isso, é a opinião do nosso telespectador, não podemos aqui questionar. Falou em Xangana e falou também em português. Bom, é assim, a RAM TV está disposto para toda a comunidade moçambicana. Ligue e fale com a sua língua local, nós poderemos fazer a tradução em algum momento. Bom, é sabido que já não temos tempo. Sim, senhor, não temos tempo. Hélio Langa, eu quero agradecer a sua presença aqui na RAM TV. Muito obrigado por ter estado conosco. Foi uma explanação sábia e queremos agradecer, desejar um bom dia para si. Últimas considerações, por favor. Bem, eu devo dizer que nós também temos que, primeiro, saudar aquelas que são as boas decisões. Saudar as boas decisões, no caso, referem-se sobretudo a quando chega-se a acordos, quando chega-se às soluções que resolvem os problemas do povo. Estas para nós são as boas decisões. Também queremos saudar as eleições na África do Sul, que são um exemplo
até neste momento. Esperemos que não venham a haver escaramuças no período pós-votação, quando começarem a sair como é que chamam? As primeiras, como se diz isto? O quê? Os primeiros sinais de votação, os números, não é? Democracia. Quando começarem a aparecer os números a indicarem qual é a tendência, quem poderá vir a ganhar, quem poderá vir a perder. Então, esperemos que mantenha-se este clima de paz, este ambiente de tranquilidade, que deve ser este em toda a África. Em Moçambique não pode ser exceção. As eleições são um momento em que o povo exerce o seu direito, sufragando os melhores manifestos eleitorais.